Agora na Rádio Web Planeta Guarani, 1 hora direto com as principais notícias do Bugre. É hora de resenha, é hora de informação, é hora de opinião, é hora de Bugre Online, o seu programa diário de informações. Olá, meu amigo bugrino, muito boa tarde, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, hoje é terça-feira, dia 1º de março de 2022, é o dia da estreia do Guarani na Copa do Brasil. Daqui a pouquinho, daqui a poucas horas, o Guarani estará em campo para enfrentar o time do Maricá na primeira fase da Copa do Brasil. Eu tô rindo, não é de alegria, não, eu tô rindo é de nervoso. Qual será o Guarani? Qual será o Guarani, que é a pergunta que a gente mais tem se feito nos últimos tempos. Qual será o Guarani que entrará em campo para essa partida? Um Guarani vibrante, um Guarani pronto para ganhar o jogo, um Guarani que reconhece a sua posição no cenário do futebol e se impõe diante do adversário? Ou aquele Guarani que eu diria que está, com todo o respeito ao pessoal aí que trabalha pesado nisso, mas que está trabalhando no iFood? Aquele Guarani entregador, aquele Guarani que vai lá e entrega o jogo quando você menos espera, como a gente viu na partida contra o Santo André no último sábado no Brinco de Ouro da Princesa, e em tantos outros momentos aí dessa temporada que recém começou e já está deixando a gente de cabelo em pé. Qual será o Guarani que entrará em campo hoje? Essa é uma pergunta que acho que todo bugrino gostaria de ver respondida, e a gente vai começar a tentar responder isso agora, quando eu vou chamar ele para a resenha. Vamos junto, vamos tentar encontrar a solução para isso. E no Bugre Online é a vez dele. O comentarista certeiro da Rádio Planeta Guarani. Fala, Cleiton Vendemiato. Fala, meu amigo Cleiton Vendemiato, boa tarde, bem-vindo a mais um Bugre Online nessa terça-feira que promete, Cleiton. Ah, promete, hein? Boa tarde, Ortiz, boa tarde para os nossos amigos ouvintes, para as nossas amigas ouvintes ligados aqui no Bugre Online. E como promete, Ortiz, eu não sei qual é o Guarani que a gente vai ver, mas eu sei o Guarani que a gente precisa ver. A gente precisa ver um Guarani que reencontre o seu rumo, né, Ortiz? A gente precisa que o Guarani seja Guarani hoje, né? Porque não tem condições da gente pensar em outra coisa que não seja uma vitória hoje, né? Até para que o Guarani possa tentar, embora eu ache que essa partida em específico não vai trazer a tranquilidade necessária, mas para tentar começar a colocar as coisas nos eixos, né? Então, hoje à tarde vai ser longa, Ortiz, hoje à noite vai ser longa, e a gente ri para não chorar, a verdade é essa. Não, é verdade, eu abri o programa rindo, mas é rindo de nervoso mesmo, cara, porque eu não tenho a resposta, Cleitão. Eu gostaria muito de ter essa resposta, eu gostaria muito de ter a convicção de que o Guarani vai entrar em campo bem representando a gente, bem representando o seu torcedor, em busca daquilo que ele sabe que é importante, né? Que é buscar essa vaga na segunda fase da Copa do Brasil, em busca de reforçar os seus cofres aí para a sequência da competição. Os próprios jogadores deveriam entender que esse é um momento importante para eles também, né? Porque a sanidade financeira do clube depende muito disso. A gente não pode ser inocente de desprezar aqui os benefícios financeiros de disputar uma Copa do Brasil, tanto que o Guarani e o seu torcedor há muito tempo pedem a estabilidade de estarem inseridos na Copa do Brasil novamente, né? E a oportunidade está aí, a oportunidade bateu na porta do elenco bugrino. Agora cabe a eles aproveitarem essa oportunidade, né? Eu pergunto para você, tem uma chavinha, Cleitão, que você desliga lá e vira a chavinha e fala assim, bom, aqui não teve problema, aqui a gente não perdeu nenhum jogo, a gente não tomou nenhuma virada, então vamos para lá e vamos jogar diferente, Cleitão? Olha, Ortiz, os jogadores falam muito em chavinha, né? Toda vez que você vai mudar de competição, você pega entrevista pós-jogo, eles falam exatamente isso. Agora é hora de virar a chavinha, outro campeonato, outra história que vai ser escrita. Então, que a chavinha exista. Eu espero que essa chavinha realmente exista. E essa chavinha, na verdade, não é uma chave só, né? Na verdade, no caso do Guarani ali, são 24 chaves, mas as chaves da comissão técnica são pelo menos 30, 35 chaves aí que precisam ser viradas, né? Acho que a gente tem que mostrar hoje um ambiente novo, né? Um clima novo, uma história nova.
Já que é possível virar a chavinha, então que não seja a chavinha do foda-se, né, ligada ali pra gente. Vamos chamar o nosso amigo pra resenha. Vem pra cá, meu amigo, você não conhece o nosso programa? Nosso programa é assim mesmo, esse é o nosso Bugre Online, toda tarde do 12h30 até 1h30, de segunda a sexta-feira a gente está aqui ao vivo para falar de Guarani e hoje fazendo um jogo, um programa pré-jogo, né? Um programa que a gente gostaria muito que fosse diferente, repleto de informações. Olha, nós sabemos que o Guarani treinou assim, treinou assado, nós sabemos que o Daniel Paulista planeja isso, planeja aquilo, nós sabemos que fulano marcou 3 gols no treinamento de ontem, mas a gente não tem absolutamente nada. A única coisa que a gente tem aqui é uma entrevista concedida para a TV Guarani pelo Matheus Pereira, que com os acréscimos da minha voz simulando perguntas ou simulando contexto na entrevista, tem 1 minuto e 43 segundos de duração. É difícil fazer um programa de 1 hora, ou como foi o Boa Noite Bugrão de ontem, de 2 horas e tanto lá, 2 horas e meia, Cleitão, com uma entrevista de 1 minuto e 43 segundos, né? Ah, complicado, né, Ortiz? Bastante complicado. Não tem pauta, né? E aí a gente depende da resenha mesmo. Só que a resenha também, quando ela fica repetitiva, ela perde um pouco do sabor, né? O Dantas me manda aqui no particular, Ortiz, falando que a rádio tá picotando, rapaz. Ué, aqui pra mim tá normal, Cleitão. Eu tô ouvindo aqui na boa. Eu também ouço bem, ouço tranquilo. Tô com o celular ligado aqui, ó. Tô ouvindo perfeitamente. Quer ver? Vou até pegar o celular aqui e tentar aproximar do microfone, ó. Perfeitamente. Quer ver? Vou até pegar o celular aqui e tentar aproximar do microfone, ó. Tá vendo, Cleitão? Aqui tá perfeito. Limpinho. Limpinho então... aqui pra mim também, pela nossa conexão, também tá tudo em ordem, viu, Ortiz? Pode ser uma variação de internet lá do Dantas, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa nesse sentido. Pra mim aqui a transmissão tá perfeita. Tô acompanhando também pelo YouTube aqui, ó. Pelo YouTube também, transmissão perfeita. Se alguém estiver ouvindo a gente, o Renato Alves está no YouTube aqui acompanhando a gente, ó. Ele manda uma mensagem: bora Bugrão, um abraço pro meu amigo Walter Pinheiro Zago, torcedor bugrino campineiro. Então um abraço pro Walter Pinheiro Zago, torcedor bugrino que mora aqui em Campinas, amigo do Renato Alves. E vamos perguntar pro Renato Alves se ele tá ouvindo a gente bem ou se tá picotando lá. Manda um abraço para ele, pro Renato Alves e pro Walter Pinheiro Zago, Cleitão. Grande abraço pro... Peraí, agora eu já até esqueci aqui os nomes. É o Renato Zago, Alves. Renato Alves. E o Walter Pinheiro Zago. E o Walter Pinheiro Zago. Obrigado, primeiramente, por estar aqui junto com a gente nessa terça-feira de carnaval. Para alguns, né? O Fernandão, por exemplo, nada de carnaval, só piscina para ele lá. Tá na labuta como um bom filho da pátria, como diz o Ortiz. Mas um grande abraço para todos eles que estão ligados com a gente. Então vamos lá, vamos chamá-los para resenha pelo nosso WhatsApp, que é por aqui que a gente bate papo durante toda a transmissão. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. 19 99 518 6483. Não deu para anotar? Eu repito. 19 99 518 6483. E seja muito bem-vindo à Rádio Web Planeta Guarani. Todo mundo tá assustado com o nosso servidor, né? Já vou avisando a todo mundo aqui que eu já contratei um servidor novo, tá? Configurei o servidor ontem, ele está pronto lá esperando. Já enviei o novo link pro aplicativo Radiosnet, tá? Então o Radiosnet nos próximos dias vai processar a troca de servidores, tá? E eu espero que esse novo funcione melhor do que o atual, que a gente pare de ter esses problemas de transmissão, tenha, enfim, alguma estabilidade, né, para a gente poder fazer os jogos tranquilos, os programas tranquilos, para que a gente possa levar o Guarani da nossa forma aqui no Rádio Web, como a gente vem levando há muito tempo, tá bom? Então, nos próximos dias, pode ser que aconteça assim, de por alguns instantes, mesmo que poucos, a rádio ter um momento de transição, passando de um servidor para o outro, mas deve demorar ainda alguns dias e tal.
Vamos monitorando isso e quando trocar eu aviso todo mundo aqui, ó, já entrou o servidor novo no ar e a gente tá de boa. Ó, o Zé Carlos Rodrigues, ó, aqui é o Zé do CDHU do Padre Anchieta. E aqui o som tá maravilha, Coitão. Gostei dessa brincadeira de transmitir no YouTube, Coitão. Bacana, né? Eu tava ouvindo ontem lá, o Fernandão ficou todo surpreso e imagina eu que tava ouvindo e não tinha a mínima ideia. Gostei dessa brincadeira de transmitir lá no YouTube. É de graça, pô. Ué. Vamos começar pagando aqui os nossos amigos. Vamos lá, vamos pra resenha. Boa tarde, Ortiz, Coitão e amigos ouvintes. Tô trabalhando, mas tô conectado na rádio. Hoje tem Bugrão e eu espero uma vitória, nada mais. Pois penso que é obrigação trazer a classificação para a próxima fase. É o nosso amigo Dantas que estava reclamando do áudio picotando lá, Coitão, e a expectativa dele é de uma vitória. Eu acho que essa é a expectativa de todo torcedor do Guarani, né? A gente até conversava em off antes de entrar no ar, e aí eu dizia para você que eu espero que o Guarani entenda toda a sua história, todo o seu contexto, né? Toda a sua importância, toda a sua relevância no mundo do futebol, obviamente respeitando muito o Maricá, que é um time que merece o nosso respeito, é um time jovem, é um time que tem 3 anos de fundação, vem brigando aí para encontrar o seu caminho ainda, para se firmar no futebol e tal. Mas o Guarani hoje ele precisa entender o seu lugar no contexto esportivo brasileiro, né, Coitão? É isso, o Guarani precisa entender o seu tamanho, precisa entender a sua força, precisa entender a sua tradição. Ah, Cleiton, mas tradição não ganha jogo. Eu concordo que não ganha jogo, mas até pelas realidades diferentes, o Guarani precisa entrar se posicionando. Cara, eu sou o Guarani, eu sou o time que veio justamente jogar em Maricá com o benefício do empate porque eu tô melhor ranqueado, e o Guarani precisa valer esse favoritismo que é atribuído, inclusive na formação da tabela, colocando os maiores times para jogar na casa do adversário. A gente respeita demais o Maricá, aliás, é um time que em pouco tempo, você vê, já está disputando aí a sua primeira competição de âmbito nacional, mas é um time que ainda está ali no seu início, né, buscando o seu real posicionamento dentro do futebol, contra um Guarani que precisa afirmar esse posicionamento, né? É isso, é dia de entrar em campo. Lógico, a vitória. Hoje é um jogo extremamente perigoso. Hoje é aquele jogo que a gente costuma dizer assim: o Guarani terminou o jogo e ganhou do Maricá por um placar amplo. Sabe o que o torcedor vai dizer? Bateu em bêbado. Fez a lição de casa. É isso. Agora, se tomar um pau, o torcedor vai dizer: apanhou de bêbado. É um jogo onde a gente não tem nada a ganhar, então a gente só tem a perder nesse jogo. Exatamente isso. Se vier a classificação com um empate, vai ser desastroso, como se fosse uma derrota para o torcedor, né? Pois é, e aí a gente até falava aqui, né, em off, antes de entrar no ar, se vier a classificação com um empate por 0-0, 1-1, não importa qual seja o placar, a gente só vai dizer que o Guarani classificou. A gente não consegue encontrar nenhum meio de comemorar, porque é um jogo onde o Guarani vai ganhar a classificação, mas tem pouco a ganhar e tem muito a perder. Né? Se ele toma um viés nessa partida, meu Deus, a temporada tá ameaçada. O Renato Rangel, boa tarde, jovens amigos planeteiros. Tô ligado no Bugre Online e ansioso pro jogo contra o Maricá, mas tô bem preocupado com essa situação estranha que paira nos lados do Bugrão. Hoje sempre Guarani. É uma situação estranha mesmo, né, Renato? Então você consegue tentar encontrar um argumento aí pro que tá acontecendo com o Guarani, Coitão? É muito difícil, né, Ortiz? A gente pensa daqui, pensa dali, né? Elabora uma teoria aqui, elabora um pensamento ali, mas é muito difícil de entender o que acontece com o Guarani. Porque quando você vê algo do tipo que acontece nesse momento acontecendo em outras situações, você começa a fazer alguns questionamentos. Salário está em dia? A gente sabe que está. O problema é uma rejeição ao técnico? Sinceramente, ainda não me parece que seja isso. Ainda não me parece. O elenco tá rachado? A gente pode colocar que tem alguns indícios que deixam isso meio que como uma hipótese, mas ao mesmo tempo a gente também não consegue afirmar. Então é muito complicado, né, Ortiz? Sabe, eu acho assim, acho elenco rachado uma palavra muito forte. Mas talvez um elenco que não tenha dado liga, né? Que não tenha encontrado a sua união perfeita, né?
Se bem que vai dizer a mesma coisa, né? Se não tá tão unido, tá rachado, né? Mas eu acho rachado até muito forte, mas me preocupa muito isso. Me preocupa muito, viu? Esse bom ambiente interno aí. Mas vamos adiante, né? Nós precisamos encontrar soluções. Agora é hora do Guarani, da sua gestão, dos seus jogadores, da sua comissão técnica fazerem a sua parte, né? A parte é cuidar da gestão e gestão do grupo, né? Marco Gomes, vamos lá. Boa tarde, tô ansioso e confiante. Vitória, vitória e vitória. Outra coisa, teremos Maxwell e Ronald de novo? Por que não dar oportunidade para o Bruno Bianconi? Contrataram João Vitor para quê? Abraços. Depois, será que houve treta no vestiário entre Júlio César e Giovani no jogo de sábado? Foi ridículo o Giovani tirando a bola dos braços do Júlio. Bizarro foi essa imagem. Nessa hora vimos que não temos comando no banco. E depois ele tranquiliza a gente e diz que ele está ouvindo com perfeição. Bom, vamos lá, ô Marco, tem várias perguntas aqui na sua mensagem, né? Se nós teremos Maxwell e Ronald de novo, eu diria a você que teremos, porque eles são peças com as quais o Daniel Paulista conta em todo jogo, né, Cleiton? Sim, são jogadores que todos os jogos o Daniel acaba lançando eles no campo, né? A gente acaba tendo que engolir a seco, né? Né? Nós engolimos a seco até no derby. Tá certo que lá no derby, graças a Deus, foi no finalzinho do jogo. Não dava tempo de fazer mais nada ali de errado, mas engolimos a seco no derby também, né? Depois a segunda pergunta, por que não dão oportunidade ao Bianconi? Contrataram o João Vitor para quê? O Bruno Bianconi, Marco, eu até entendo que é um jogador que ainda precisa ser bem trabalhado. Eu conheço o Bruno, eu acompanhei treinamentos até há algum tempo, né? Já faz 6 meses que eu não vejo mais treinamentos do Guarani, tá? 6 meses e meio, né? Mas o que eu acompanhei de treinamentos do Bruno Bianconi também me mostrava um jogador ainda em formação. Um jogador com muita promessa, um jogador de quem se espera muito, tá? Mas um zagueiro ainda em formação. O zagueiro que estava mais pronto para jogar era o Titi, que infelizmente se lesionou, né? Tá voltando em breve, se Deus quiser, depois da cirurgia no joelho. Mas o Bruno Bianconi ainda é muito cru. Agora, o João Vitor, a contratação dele para mim até hoje não se justificou, Cleitão. Não, até porque a gente em nenhum momento conseguiu ver a alinhação, a gente viu um pedacinho de tempo, no pedacinho que teve, ainda saiu o gol do São Paulo lá na estreia e depois ele não teve mais oportunidades, né? E com relação ao Bianconi, eu concordo com tudo isso que você falou, Ortiz, mesmo não tendo acompanhado, porque quando a gente fala de um zagueiro como é o Bruno Bianconi, me vem à memória um pouquinho do Vitor Ramon, que a gente lançou ali, inclusive lançou numa fogueira, e aí ele foi praticamente jogado aos leões, foi extremamente criticado, né? Então, e o Vitor Ramon, ele teve 2 momentos diferentes no Guarani, né? Ele teve um jogo contra o Cruzeiro, onde os gols do Cruzeiro, aquele 3-3, né? Os 3 gols do Cruzeiro surgiram em cima da posição de marcação dele, né? Lá no Mineirão. E depois ele vai jogar contra a Chapecoense e marca gol, né? Marca o gol da vitória do Guarani contra a Chapecoense, né? Então ele viveu momentos completamente diferentes nessa passagem pelo Guarani. Só que o Vitor Ramon, infelizmente, ele se perdeu sozinho, Cleitão. O Vitor Ramon ele foi jogado aos Leões por sua própria iniciativa. Pouca gente sabe, mas eu vou contar. O Vitor Ramon ele deixou de ser um atleta com o qual o Guarani contasse durante aquela Copa Paulista que o Guarani disputava em 2021, né? 2020, perdão. O Vitor Ramon foi relacionado para uma partida, não queria ir para a partida. E durante o jogo ele simulou uma lesão para sair do campo logo no comecinho, no primeiro tempo, e depois queria ir para o jogo seguinte no Campeonato Brasileiro da Série B, ou seja, não tinha lesão nenhuma, Cleiton. E isso fez o Vitor Ramon deixar o Guarani, viu? Aí fica complicado, né? Porque o jogador ele é funcionário do clube para entrar em qualquer competição, né? Não existe essa de Guarani B, existe o Guarani Futebol Clube, né, Ortiz? Pois é, então esse foi o motivo que causou a saída do Vitor Ramon, tá? Isso é fato, isso eu posso falar, ninguém me contou, eu vivi isso, né? Sobre o desentendimento do Júlio César e do Giovanni Augusto, é claro que esse desentendimento houve, isso é fato, dentro do campo houve. Né? Se ele desceu pro vestiário, só quem estava no vestiário pode me contar, né, Cleitão? Ninguém do vestiário me contou nada sobre isso. Agora, para mim, fica latente que algo negativo aconteceu e que foi muito forte.
o algo negativo que aconteceu dentro do vestiário para o time voltar desconectado, como voltou para a segunda etapa. Exatamente. A gente não sabe se existe uma relação com o episódio do pênalti, mas num geral, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu a gente não sabe, talvez nunca vamos saber. Mas aconteceu, é um fato, e aí a gente vai ter que aguardar em algum momento para ver como é que vai ser esse desdobramento. O que não pode agora é que isso continue interferindo da maneira como interferiu no segundo tempo, né? Então, essas são as respostas que nós temos, Marcão Gomes. Eu não sei se elas te satisfazem, mas elas são as respostas que nós temos, né? Eu acredito que algo aconteceu. O que aconteceu, só quem estava lá vai saber, cara. O que acontece no vestiário fica no vestiário, não vaza, não sai. Só quem estava lá vai saber se aconteceu, tá? Um abraço, irmão. Ó o Edinho, boa tarde, amigos. O som tá ótimo. Eu acho que ganhar de pelo menos 3 de diferença hoje é obrigação. Vamos jogar contra um time de segunda divisão carioca que não faz nenhum jogo oficial desde novembro e que perdeu seus principais jogadores para os times que estão jogando a Série A do Carioca. Ótima oportunidade de recuperarmos a moral. Com certeza, Edinho, com certeza. É uma ótima oportunidade. Nós vamos jogar contra um time que joga a segunda divisão do Campeonato Carioca, mas aí eu me lembro dos jogos treinos e eu me lembro que a gente perdeu pro time do Rio Claro, que joga a segunda divisão do Campeonato Paulista, né, Coitão? Exatamente. É aí que mora o perigo, né? Aliás, Ortiz, se você me permite, eu fui dar uma pesquisada nesse time do Maricá e rapidinho vou passar aqui, ó. Quais são os jogadores que ficaram do ano passado para esse ano? Matheus Badola, atacante, Átila, zagueiro, Valber Meia, Luan Gama, lateral esquerdo, Arthur e Júlio são goleiros, Luan Patrick é lateral direito barra volante, Luiz Felipe, lateral esquerdo, Samuel Maranhão, atacante, Pedro Bala, meia e Lucas Evaristo, meia. Aí, Ortiz, olha só as contratações que vieram esse ano jogar no Maricá. Vinícius Freitas, ele veio do Olaria. Neto, esse é um lateral esquerdo, Vinícius Freitas. Neto é um meia atacante que passou por Gonçalense. Jones Cardoso é um meia de 26 anos que veio do Vitória da Conquista. Bruno Leal é um zagueiro de 30 anos que passou por Friburguense e pelo Olímpia em São Paulo. Rodrigo Fernandes é um jovem de 23 anos que teve passagem na base do Vasco e do Corinthians e estava no Friburguense. Murilo Oliveira veio do Olaria. Gabriel Carrara veio do Serrano, também do Rio de Janeiro. Vander Martins, base do Vasco e do Grêmio, e estava no América do Rio de Janeiro. Júlio César, zagueiro, veio da Friburguense. Pablo Júnior, do Santo André, com passagem pelo Santo André. Ronaldo, um zagueiro que estava na base do Juventude. O Ângelo, esse Ângelo é interessante, é um goleiro que estava no Chievo da Itália e ele é italiano, tem 22 anos. Jonathan Dias veio do Serra Macaense. Matheus Félix, do Arraial do Cabo. Renato é um volante que veio do Operário do Mato Grosso. Matheus Siqueira, do Audax Rio. E Iveson, do Verê Futebol Clube do Paraná. Esse é o time e as origens dos jogadores do time do Macaé, Ortiz. Então, eu tava esperando você falar do Neném, né? Que joga no América, lá na novela das 7. Esse não tá, Ortiz. Ou seja, eu não conheço absolutamente ninguém desse time, então é uma incógnita total. Hoje é um jogo em que o Daniel Paulista absolutamente não tem nenhum recurso para embasar a escalação do time baseado em como joga o adversário, Coitão. Exato. Por que eu trouxe isso? Porque, assim, geralmente quando a gente vê esses times de menor expressão, às vezes a gente acaba vendo, por exemplo, né, como é a Série A2 do Rio, um jogador mais veterano, né, que fez a sua carreira no Rio, que de repente foi para lá, algum jogador um pouco mais velho que é natural lá de Maricá e de repente está dando uma força, como o Roque Júnior fez com a primeira camisa lá, esse tipo de coisa. Mas não existe, o Maricá não tem nenhum jogador desse tipo também, né? Pois é, então é um time, e a aposta do Maricá é, o Maricá tem como ambição se tornar um clube formador, é para isso que o Maricá foi criado, para se tornar um clube formador. Então ele deve jogar basicamente com jogadores sub-23, né? É uma incógnita total, pode ser que essa molecada entre em campo e dê uma canseira no Guarani, mas pode ser que não. Pode ser que o Guarani domine o jogo, né? A lógica, se o futebol tem lógica, é o Guarani se impondo, fazendo um jogo assertivo e ganhando o jogo com uma certa vantagem. Agora, o futebol não tem lógica, né, Edinho? Gostaríamos muito. Para aproveitar bem as chances que tem, o Guarani teria que vencer e vencer bem.
para aproveitar bem a chance que tem de se recuperar logo em seguida ao fracasso, ao tropeço, à catástrofe do último sábado no Brinco, né? E o Márcio de Paulínia, o áudio aqui em Paulínia tá normal, e ele já fala pra gente, esconde o Zacarias, pelo amor de Deus. O Zacarias tá aposentado, já foi até retirado da mesa de som aqui, viu, Cleitão? Melhor deixar pra lá, né, Ortiz? Deixa o Zacarias aposentado, deixa ele dando uma descansada, curtindo as férias dele. No momento oportuno, um dia talvez ele volte, mas agora não é hora pra isso, não. Não, falta muito. A gente só ressuscita o Zacarias agora se o Guarani ganhar do Corinthians nas quartas de final, Cleitão. Isso, aí dá pra gente voltar com o Zacarias num programa todo, que nem foi aquele do Bugre Online de pós-derby, né? Isso, Gilberto Vieira Breni, um abraço, Gilberto, boa tarde, tô na escuta hoje. Bugrão 3-0 para desespero das virgens, valeu, Gilbertão, tá animado também o Gilberto lá também esperando 3-0. O Cláudio Araújo lá de São Bernardo do Campo, boa tarde, Ortiz e Cleiton, depois do segundo tempo contra o Santo André, confesso que tô preocupado, abraços. Cara, aquele segundo tempo do Guarani contra o Santo André, eu acho que foi, sem sombra de dúvida, extremamente pior do que qualquer atuação do Guarani em todo o Campeonato Paulista até aqui, Cleitão. Ah, foi pior, Ortiz. Eu reputo do mesmo nível, até para baixo, do que o Guarani fez na partida contra o Ituano. Eu tinha achado o jogo contra o Ituano uma coisa horrorosa, mas o segundo tempo do Guarani contra o Santo André foi um negócio que deixou qualquer torcedor extremamente preocupado, né? Ah, eu já tinha achado o jogo contra o Botafogo inaceitável, né? E esse jogo contra o Santo André, então, pelo amor de Deus. O jogo contra o Santo André, o segundo tempo foi uma desastre. Não que o primeiro tempo tenha sido muito melhor, mas no primeiro tempo o Guarani pelo menos fez 2 gols e ganhava o jogo. Era para administrar na segunda etapa. Se ele tivesse não jogado nada, administrado o placar, a gente estaria dizendo que o Guarani venceu apesar de não ter jogado bem, né? Mas aí ele não jogou e não administrou, se entregou o jogo, pelo amor de Deus, nossa, que medo. Tô preocupado também, viu, Cláudio? Também bastante preocupado. O Vanderlei Santos, de Presidente Prudente, boa tarde, Ortiz e Cleiton. Hoje o Guarani vai passar o trator no Maricá. Meu placar hoje é 6-0 pro Guarani e hoje você vai ficar rouco, Ortiz, tamo junto. Mais rouco ainda, Cleitão? Meu Deus do céu. Aí é difícil, hein? Ortiz não cabe essa semana desse jeito, não. E é só terça-feira ainda, hein? Mas esse é um detalhe que, além de tudo, independente do que acontecer na partida de hoje, vai ter que também ser muito bem trabalhado pelo técnico Daniel Paulista, já que é ele que tá aí, tá mantido. Então, esse vai ser mais um aspecto. Porque é aquela coisa, Ortiz. Se o Guarani ganhar, vamos lá, 1-0, 2-0, ganhamos, fizemos a obrigação, passamos, e depois no final de semana vem um Palmeiras parada duríssima. Se o Guarani faz 5-0, 6-0, como disse o nosso ouvinte, aí vai ter aquela questão, pô, voltamos, estamos por cima da carne seca, e vem o mesmo Palmeiras no próximo domingo, né? O famoso choque de realidade, né? Quando vai enfrentar um time de muito poderio. E tem ainda aquela coisa de como é que o Guarani vai entrar, assim, pô, é o Maricá, né? Então, muito cuidado com o salto alto, porque o salto alto, quando a queda vem, a queda é brusca, né, Ortiz? Eu acho que a gente, como eu disse, a gente tem que saber qual é a nossa posição no cenário do futebol. Uma boa vitória sobre o Maricá, eu até falei isso no começo, né? O Guarani se ganhar, ganhou de ninguém, se perder, apanhou de bêbado, né? Então, assim, uma boa vitória sobre o time do Maricá hoje não pode mascarar os nossos problemas. Não pode, absolutamente não pode. Tá? Ela serve para dizer que o Guarani conseguiu entender o seu lugar no cenário esportivo e buscou sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Ponto. Mas ela não maquia os problemas que a gente tem no Campeonato Paulista, onde a competição é muito mais equilibrada e muito mais forte. Com um adversário muito mais forte do que o próprio Maricá, com todo o respeito ao Maricá que a gente sequer conhece. O Beto de Piracicaba, boa tarde, planeteiros. Hoje é ganhar apesar do técnico. Aliás, quando iremos trocar de técnico, hein? Beto, eu acho que o Daniel Paulista ele está por conta do Campeonato Paulista. Eu acho que, apesar de ter contrato até o final do ano, o Daniel Paulista está por conta dos resultados no Campeonato Paulista. Por enquanto, o Guarani entende que o trabalho deva continuar, mas tomando uma traulitada atrás da outra, Cleitão, eu não sei se o Daniel estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, a não ser que ele consiga fazer o que não fez até agora, que é acertar esse time.
O grande problema do Guarani é essa morosidade no processo de tomada de decisão. Por que eu falo isso? Vamos lá, o jogo foi ruim e aí manteve-se o Daniel Paulista para depois da partida contra o Santo André, depois do desastre do último sábado, né? E aí a gente já debateu inúmeras vezes que talvez o melhor caminho fosse a troca do comando técnico. Aí você mantém o Daniel Paulista e a tendência é que ele ganhe a partida hoje. O que, na minha opinião, não vai fazer com que a pressão sobre o Daniel Paulista diminua. E depois vem um jogo contra o Palmeiras que é dificílimo. E aí, vamos lá, vou até bater na madeira aqui, mas o Guarani vai lá e perde de 2-0 por Palmeiras, por exemplo, Ortiz. Bateram na madeira mais uma vez aqui. Você vai mandar ele embora pós-derrota para o Palmeiras, que é um resultado que, vamos dizer assim, seria considerado normal? Então, o time de uma troca passou. Esse é o grande problema, né? O time da troca era após. Na verdade, o time da troca para mim era após partida contra o Botafogo, né? Mas aí a gente foi buscando algum equilíbrio e se permitiu enganar com alguns jogos aí que aconteceram, né? Pós-Botafogo, o Guarani pegou o Novo Horizontino e ganhou, por exemplo, né? Pós-Botafogo, o Guarani ganhou o derby, apesar de ter perdido para o Ituano, né? Pós-Botafogo, o Guarani perdeu agora para o Santo André, então vamos tentando encontrar nexo, né? Vamos tentando encontrar fundamento no trabalho do Daniel Paulista, né? Agora, ele mais do que ninguém sabe que o trabalho dele, o contrato dele, está sendo renovado jogo a jogo. Eu acho que o Daniel Paulista tem plena ciência disso. Vamos ouvir o primeiro áudio aqui, o áudio do Eugênio lá do Flamboyant, 51 segundos. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Fernandão. Beleza? Nação, um abraço. Mas depois do transtorno aí do Santo André, vamos voltar hoje com bateria renovada aí, né? Importante para nós hoje é ganhar do Maricá e seguir forte na Copa do Brasil. E forte, a gente tem que fazer um manifesto em todas as redes sociais aí solicitando que esse Michel Alves vá embora, né? A gente precisa ter uma continuidade forte aí no Bugre, que é o mais interessante pra gente, né? Esse cara não serve. Ainda nem ele, nem o Daniel, né? Mas hoje não é momento disso, mas enfim. O próximo passo é ver se a gente consegue fazer uma continuidade sem ele, beleza? Um abraço a todos aí. Eugênio do Flamboyant. Valeu, Eugênio. Vamos lá, vamos reforçar as nossas forças aqui, né? Vamos recuperar todas as forças que perdemos. Torcer muito pela vitória do Guarani hoje. Já a permanência do Michel Alves, eu sempre em tom de brincadeira, mas falando sério, Eugênio, a maioria das coisas que eu falo em tom de brincadeira é séria, viu? Eu disse algumas vezes aqui que é mais fácil o Ricardo Moisés sair do que o Michel Alves, Cleitão, e eu continuo reafirmando isso. E é mesmo, porque hoje o poder de convencimento do Michel Alves e o poder de influência que ele exerce sobre não só o Ricardo Moisés, mas sobre todo o corpo diretivo do Guarani, sobre o clube, é gigantesco. Então, eu sinceramente não consigo ver uma troca nessa parte da gestão do futebol a curto prazo não, Ortiz, a não ser que o negócio degringole de vez ali, e esse é o grande problema, né? É esperar degringolar de vez, né? O problema é esperar a vaca atolar para depois buscar o guincho, né? Aí é que tá. Os sinais estão aí, né? Se ninguém enxerga os sinais, o risco é maior, né? O Edinho, a gente até já falou, né, sobre o tema, Edinho. Vamos lá. Ortiz, eu acho bizarro com relação ao pênalti contra o Santo André, é o Júlio César que não treina pênaltis, não é um dos 4 cobradores citados como batedor, que não tem histórico de ser um batedor de pênaltis, pegar a bola para bater. A meu ver, o Giovanni Augusto está certíssimo em pegar a bola e bater, não é pelada, quem treina tem que bater. O que está faltando é autoridade no vestiário. Até onde sabemos, os cobradores de pênalti são o Giovanni, o Lucão, o Diogo Matheus e mais o Maxwell, né, Edinho? Aí eu posso falar do que eu vi, né, do tempo em que eu estive no Guarani. E se eu não me engano, o Júlio César chegou a cobrar pênalti no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que ele faz um gol de pênalti no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Não me lembro claramente agora, mas eu acho. E tenho isso quase que como certeza já. O Júlio é um dos caras que cobra bem pênalti, tá? Quem cobrava bem pênalti no elenco do ano passado? O Júlio César, o Pablo era um bom cobrador de pênalti,
Tá? O Regis, apesar de ter perdido aquele pênalti contra o Coritiba, era um bom cobrador de pênalti. O Andrigo era um bom cobrador de pênalti. O Thales era um bom cobrador de pênalti. Tá? Isso é o que eu posso falar do elenco do ano passado. Agora, muito mais do que julgar a discussão entre o Júlio César e o Giovanni Augusto, essa discussão teria morrido dentro do campo, Edinho, se, como você bem disse, se o vestiário tivesse falado, né? Se o dono da porcada, que em tese é o treinador, tivesse falado, não, quem vai bater é o Giovanni Augusto e acabou. Chama o Júlio César às vias de fato, bota ele no lugar dele e acabou o problema. O que não pode, a gente está falando em hipótese, sem ter a certeza de que isso aconteceu ou de que não aconteceu, o que não pode é dois jogadores discutirem em campo, na frente de todos os torcedores que estavam no estádio, para ver quem vai cobrar o pênalti, Cleiton. Isso não pode. Porque pega mal, né, Ortiz? Porque pega mal, tem coisas que você resolve no vestiário. Uma simples determinação ali tinha poupado o Guarani de ter virado notícia no meio da torcida por conta de uma coisa que é tão corriqueira e tão simples, né, Ortiz? Era só as coisas estarem muito bem definidas. E aí a gente vê que como é que é, né? Quando você não tem um comando da forma como deveria ter, uma coisa pequena vira uma coisa enorme, né? É isso, e aí assim, a revolta dos torcedores que estavam no estádio ficou evidente pra gente aqui, porque começaram a pingar mensagens aqui pra gente dizendo que os dois estavam brigando lá dentro do campo e tal, no momento da cobrança do pênalti. O pessoal que estava no estádio se revoltou mais do que a gente aqui até, né? Até porque a TV mostrou o lance piscando, agora quem estava no estádio viu o lance todo, viu a discussão toda, né? Então saltou aos olhos ali. E como a gente já tem um histórico da discussão do Persson com o Giovanni Augusto dentro do vestiário, depois do jogo contra o Botafogo, não me assusta saber que hoje tem havido uma nova discussão entre o Júlio César e o Giovanni Augusto. E, aliás, faço um convite, assistam o vídeo do treinamento do Guarani de ontem na TV Guarani e prestem bastante atenção no semblante do Júlio César durante o treinamento. Me chamou bastante atenção porque eu conheço o Júlio e ele não é assim. Né? Me chamou bastante atenção. Então, eu espero que nada esteja acontecendo e que a gente esteja fazendo conjecturas descabidas aqui e tal, né? Como diz o Michel Alves lá, quando sabe desse tipo de comentário, como esses caras têm criatividade, hein, guerreiro? Como eles gostam de criar coisa, hein? Tomara. Ô, Fábio, grande Fábio Almeida, saudade do amigo. Boa tarde, Cleitão e Ortiz, falaram muito bem. O time da demissão passou. Acredito que o Daniel não irá sair até o término do Campeonato Paulista, infelizmente. Grande abraço. Outro assunto muito estranho. Após a chegada do Giovanni, 2 brigas exatamente com ele. Então, Fabião, sem ler a sua mensagem, eu passei pelo tema, né? É estranho. Estranho, um jogador que tem um contrato de 3 meses, né? Tá criando tanto... E o Júlio César, pelo contrário, renovou um contrato por 2 temporadas, né, Cleitão? É estranho isso, viu? Bota estranho nisso, né? E a gente fala, não estamos nem aqui jogando a responsabilidade em cima do Giovanni Augusto, mas é o que fala. É a segunda, né, Ortiz? A gente já teve a questão do Persson e agora com o Júlio César. É a segunda que envolve o mesmo jogador, né? E o que é pior, né? Envolve o mesmo jogador com 2 jogadores que já estão no elenco há muito mais tempo, né? Então, sem querer criar, sem querer causar, mas é estranho, é muito esquisito, é muito, muito esquisito. Vamos ouvir o áudio do Gordinho? O Gordinho quase não manda o áudio hoje, hein? Chegou aos 49,5 do segundo tempo o áudio dele, Cleitão. Vamos acompanhar o Fernando Lovato falando com a gente? Vamos lá, deve ter gravado dentro da piscina. E chegou a hora dele. Fernando Lovato, o comentarista de peso da Rádio Planeta Guarani. Fala aí, Fernandão. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Cleitão. E boa tarde a todos os meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Hoje, dia 1º de março. Marçou, já estamos em março aí. Começando o mês novo, né? Tomara que seja no primeiro dia do mês a virada do Guarani. A gente vai esquecer tudo o que aconteceu? Não. Eu, pelo menos, não. Porque para mim foi difícil aguentar tudo que vem acontecendo no Guarani. Mas a gente vai dar aquela trégua para o jogo de hoje, né? Jogo de hoje importante.
para nossa parte financeira, importante para dar moral para o restante do ano. É um jogo muito, muito, muito importante para a gente seguir aí nos rumos certos na questão administrativa, né? Porque no futebol tá meio complicado. Mas vamos torcer bastante, né? Infelizmente hoje eu não vou poder participar da jornada, porque estarei trabalhando, e por incrível que pareça, estou trabalhando mais hoje do que nos outros dias, impressionante. Mas vamos lá, não dá para reclamar de trabalho não. Mas falando sobre o jogo de hoje, Ortiz, a gente espera um Guarani com uma atitude diferente, né? Independente da escalação, independente se vai com 3 volantes, se vai continuar o mesmo time que jogou contra o Santo André, independente de qualquer coisa, acho que a atitude tem que ser demonstrada diferente. Falar do Macaé, perdão, falar do Maricá é difícil, né? Porque a gente não sabe, não tem informação, o time não joga, é outro elenco do ano passado, é um time sem ritmo de jogo. É complicado, né? Mas a gente tem que colocar 2 questões. E primeiro, eles não tem nada a perder, né? Porque jogar contra o Guarani, mesmo que seja em casa, a derrota é contada, né? Agora, eles não tem nada a perder, então eles vão jogar como franco atirador. Vão jogar para cima do Guarani, tentando a vitória, até porque sabendo os pontos fracos do Guarani quais são, bola aérea e tomar um gol, o time se abala emocionalmente. Eu, se eu fosse o técnico adversário, eu partiria para cima para ver se eu tento marcar um gol para abalar o time e forçar as bolas aéreas, que uma hora vai dar certo. Tomara que ele não faça isso, né, artista? Tomara que ele não faça isso. E como eu falei, o Guarani entra com uma outra postura, uma postura diferente, querendo ganhar um jogo, se impor a camisa, impor o elenco, impor tudo, com todo respeito ao Maricá, né? Com todo respeito. Não tem como a gente não se impor no jogo desse e jogar acovardado. Não dá para aceitar. Mesmo se for jogar com 3 volantes, marca em cima. Não dá para se acovardar num time que foi formado por agora e que só vem treinando, né? E só vai estrear no campeonato carioca da 2ª divisão em maio. Então, não dá para se acovardar perante um time desse. Então, tomara o Guarani entre com postura, sabendo da importância do jogo pro clube, né? Até para os jogadores com relação à parte financeira e tudo mais. Então, é isso que a gente espera. O Guarani entra com uma outra postura, que parta para cima, que se imponha. Repetindo, com todo respeito ao Maricá, mas o Guarani precisa se impor, até para dar moral para esse restinho do Paulista aí. E provavelmente a gente vai classificar até pela ruindade dos outros adversários. Então, a gente tem um pouco de sossego essa semana aí, depois do desastre de sábado, né? Então, o que a gente vai fazer é torcer muito para que o Guarani vença o jogo e volte com uma classificação. Tá bom, Ortiz? Bom jogo para você, bom programa primeiro, né? Bom programa para você e pro Cleitão agora, que faça um grande programa e que depois tenha uma grande jornada a partir das 15h15. Fica o convite para todos aí pro programa o Bugre Online e depois para a jornada esportiva a partir das 15h15, tá bom, Ortiz? Fica com Deus aí, um bom programa, uma boa tarde a todo mundo e fui! Guarani! Valeu, Fernando. A gente até fez o comentário aqui de que o Guarani realmente tinha tudo a perder nesse jogo e o Maricá nada a perder. Agora, mais um detalhe, Cleiton, e até baseado no comentário do Fernando, me desculpe, mas a coerência do Daniel Paulista, se é que ele tem alguma coerência nesse momento do trabalho dele, porque eu acho que ele perdeu a própria coerência, me diz que ele não pode jogar hoje com 3 volantes, porque no jogo contra o Santo André ele muda o esquema para 3 atacantes. Né? Eu acho que o Maricá hoje... o Guarani não sabe nada sobre o Maricá, mas o Maricá sabe tudo sobre o Guarani, porque o técnico dele está assistindo o nosso jogo todo o tempo. E aí a única dúvida que o técnico deles deve ter na cabeça hoje é se o Guarani vai com 3 volantes ou com 3 atacantes. Então eu acho que ele não tem nem que plantar mais essa dúvida. O Daniel não tem que ter essa dúvida interna. Ele tem que se decidir aí pelos 3 atacantes e surpreender o Maricá pela postura. O Guarani tem que ter uma postura ofensiva hoje, ao contrário do que teve em todo o campeonato, Cleitão. É a única forma do Guarani surpreender o Maricá, que, lembro, sabe tudo sobre como o Guarani joga e o Guarani não sabe nada como o Maricá joga. Você escalar 3 volantes para jogar um confronto como este
é admitir receio aonde não deveria existir receio nenhum, né, Ortiz? Se a gente está falando que o Guarani tem que chegar lá hoje em Saquarema e se impor e se colocar como o Guarani Futebol Clube, entender o seu tamanho, entender a sua posição, você não pode trabalhar com excesso de precaução ali para tentar barrar um time que a gente absolutamente não conhece, não temos praticamente nada de informação ali em relação ao seu estilo de jogo. Aliás, não tem nem estilo de jogo porque é a primeira partida da temporada. Então, o Guarani tem que se impor. E como é que você se impõe quando você tem um adversário que sabidamente tem menos recursos que nós, tanto do ponto de vista técnico, tático, enfim? Você tem que fazer isso se impondo com futebol, se impondo fazendo gols, se impondo ganhando com autoridade. É isso que a gente espera do Guarani, né, Ortiz? Eu acho que só nos resta torcer para que o Guarani hoje seja Guarani. A única forma de o Guarani surpreender o Maricá hoje é jogando o que não jogou até agora. Mostrando qualidade técnica, mostrando disposição tática, fazendo um jogo propositivo. O Guarani hoje tem que ser um time completamente diferente do time que vem jogando o Campeonato Paulista. Mas é arriscado porque nós jogamos com a vantagem do empate. Aí você abre e corre o risco de tomar um gol. Mas o Guarani hoje não pode ter medo, porque se ele fizer isso, ele vai cair na armadilha do Maricá. É exatamente isso que o Maricá quer e é exatamente isso que o Maricá tem de observação do Guarani para entrar em campo, Cleitão. Ele analisou todos esses pontos aí. A única forma de quebrar isso é mudando tudo. É o Guarani entrando em campo hoje completamente diferente de como jogou. Até porque, Ortiz, sabedor que somos de que o time do Maricá vem analisando o Guarani há muito tempo, você acha que o time do Maricá não vai ser um time que vai tentar buscar faltas ali próximo da área? Você acha que ele não vai tentar fazer descidas ali pela linha de fundo, vai abusar de cruzamento na área? Todo mundo sabe qual é a deficiência do Guarani e o Maricá também sabe. A tentativa de jogada deles vai ser muita bola aérea, não tenho dúvida disso. Pois é, vamos apostar aí no diferente, né? Vamos apostar no diferente para o jogo de hoje. Tempo para treinamento não teve, né? O Guarani fez um treinamento ontem, porque no domingo é o regenerativo, onde os atletas descansam e tal. Ontem foi o único treinamento do Guarani e logo depois do treinamento já seguiu viagem lá para Maricá, né? Para Maricá não, para Saquarema, né? Então, tempo para treinamento não teve. É posicionar o time ali na conversa, como ele mesmo disse, é ver o vídeo, né? Encontrar os erros no vídeo, porque no tempo real do jogo ele não conseguiu encontrar, e jogar diferente, fazer uma proposta de jogo completamente diferente. Se apresentar mais do mesmo, vai fazer tudo que o Maricá espera que o Guarani faça. Sabe quem está ouvindo a gente pelo YouTube, Cleitão? O Valdemir Silva, lá da Vila Boa Vista. E ele já avisa aqui que a Vila Boa Vista é Guarani, Cleitão. E é mesmo, se tem um reduto em Campinas que é bugrino, esse reduto chama-se Vila Boa Vista. Grande abraço. VBV, grande abraço pro pessoal da VBV, Cleitão. E quando eu falei Valdemir, você achou que era outro, né? Já pensou? Não vai ouvir não, porque aqui só fala de Guarani, não é muita praia dele, não. O Dantas já se despede da gente, eu não sei se ele não tá conseguindo ouvir, mas ele deixa até daqui a pouco e vai Bugrão, porra. Vamos pra cima, velho Dantas, daqui a pouquinho, daqui a 2 horas a gente tá abrindo o microfone de novo pra fazer o jogo ao vivo, Cleiton Vendemiato. E agora, eu confesso pra você que depois de muito tempo eu tô ansioso pra uma partida, viu? A gente tá ansioso. Talvez não com a ansiedade que a gente gostaria, né? Talvez com uma ansiedade um pouco diferente, mas também tô ansioso, sim. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. É o que a gente espera, né, Ortiz? Tá na hora de dar tudo certo. Hora de fazer a obrigação, né? Fazer o mínimo que se espera de um time que tem tradição, um time que tem uma camisa pesada. O Guarani hoje tem que saber qual é o seu lugar na história do futebol brasileiro e não se permitir ser surpreendido. Ponto. Como a gente falou aí da única fala, vamos ouvir o Matheus Pereira, lateral esquerdo, jovem, emprestado pelo Cruzeiro até o final do ano, Cleitão? Bora! Diga lá, lateral esquerdo do Bugrão. E o Matheus Pereira começa falando aí agora dessa partida pela Copa do Brasil, deixando o Campeonato Paulista um pouco de lado, o insucesso, o fracasso, a vergonha passada na partida contra o Santo André. Virada de chave agora, né? Campeonato Paulista. Agora vamos focar para buscar a classificação lá no Rio da Copa do Brasil. A expectativa é a melhor possível, né? A gente recuperou hoje, na verdade, aqui, mas
outro grupo está treinando forte também. A gente espera fazer uma grande partida e buscar o objetivo principal, que é sair de lá com a classificação. O jogador também falou das diferenças entre as duas competições. Vamos ver como é que o Matheus Pereira enxerga a Copa do Brasil e as suas peculiaridades. A Copa do Brasil é um jogo de mata-mata, um jogo que agora na primeira fase é um jogo só, né? Nós temos a vantagem do resultado igual, que é o empate, mas a gente vai lá para fazer um grande jogo e tentar sair com a vitória, que é o que a gente busca lá no Rio. E ele fala aí desse começo de passagem pelo Guarani, os primeiros jogos, né? O jogador foi contratado pouco antes do início do Campeonato Paulista, vindo junto ao Cruzeiro, e projeta sua sequência no Guarani com um contrato de empréstimo até o final da temporada. Eu fico feliz de estar representando bem essa camisa, espero dar muitas alegrias para a nação bugrina e fico feliz com o meu início aqui, fazendo gols, espero ajudar mais minha equipe com gols, assistência e é só o começo. Guarani! Cleitão, sabe que num determinado momento, nessa última resposta dele aí, eu achei que era o Bidu falando, viu? Pô, você tirou as palavras da minha boca, era justamente o meu comentário. Eu acho que é discurso padrão de lateral esquerdo. Eles falam muito parecido, as frases, as palavras. Estou muito feliz, fazer uma grande partida. É muito parecido com o Bidu falando, Ortiz. Não, nessa última frase aí pra mim foi o Bidu falando, viu? Era o Bidu falando, porque o Bidu ele começava todas as respostas dele com muito feliz, muito feliz, muito feliz. E aí ele começou com a mesma frase. Muito feliz. Pra mim era o Bidu falando, Cleitão. Muito parecido mesmo. No futebol são diferentes, embora até acho que o Matheus esteja indo bem com a camisa do Guarani. São futebols completamente diferentes, né? Mas acho que o Matheus começou bem. Acho que é um dos poucos aí que, pelo menos num primeiro momento, aí não são tão alvos das críticas aí. Acho que tem feito um bom campeonato, tem tudo para crescer ainda, ganhar ainda mais evolução dentro do Guarani. É isso que a gente espera, né? Lembrando que, para mim, foi inclusive surpresa quando eu vi o Matheus entrando como titular, porque a saída do Eliel para mim não deve ser uma deficiência técnica, não existiu uma falha do Eliel que comprometesse e causasse a alteração, mas aí o Matheus chegou e tomou conta da posição ali, tá indo bem o menino. Hoje ele é a principal válvula de escape do Guarani, né? A válvula de escape do Guarani é com ele pelo lado esquerdo. Se você observar, as jogadas do Guarani tem começado por lá, né? Lado esquerdo, Matheus Pereira. Observe bem, os gols do Guarani, a maioria deles surge por ali, né? No gol do Lucão do Break, quem aparece finalizando, a bola desvia, o Lucão consegue uma puxeta lá, toca pro fundo do gol e tal, um gol bonito até, mas surgiu de uma tentativa de finalização exatamente do Matheus Pereira. Até por isso, talvez, creio eu, que tenha sido um dos a serem poupados aí das críticas nesse momento do Guarani. Um jogador importante pro esquema tático do Daniel Paulista, né? Importante. O André do Centro, boa tarde, Ortiz e Cleitão. Hoje é o dia, 2-0 pro Bugre. Manda um abraço pro André, nosso produtor, que tá de férias, Cleitão. Grande abraço pro André, tá de férias do serviço da rádio. Da rádio da também rádio. Não tem produzido tanto, hein? Tá de férias da rádio. Grande abraço pro André. Tá de férias da rádio. O Eugênio, aí Ortiz, hoje não tem pra ninguém, hoje iremos pra cima e vamos detonar o Maricá. Bom jogo e boa transmissão, vamos que vamos, nação, tamo junto, hoje sempre Guarani. Rapaz, Eugênio, é tudo que eu quero, tudo que eu quero é um Guarani fazendo o que se espera do Guarani. É o Guarani voltando a disputar uma Copa do Brasil depois de 2 anos e antes desses 2 anos um longo intervalo de tempo sem disputar, valorizando a disputa da Copa do Brasil e fazendo dela a competição importante em todos os aspectos. O Guarani fazendo uma boa Copa do Brasil, ele ganha novamente projeção nacional, porque a Copa do Brasil é repercussão no noticiário nacional. O Guarani fazendo uma boa Copa do Brasil, ele vai arrecadar fundos financeiros, recursos financeiros importantes até para fazer uma Série B melhor, para poder investir em reforços, e já ficou claro e evidente para todos nós que esse elenco precisa de reforços para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani valorizando a Copa do Brasil, conseguindo uma boa campanha na Copa do Brasil,
ganha subsídios para fazer uma Série B de Campeonato Brasileiro muito melhor ainda, Cleiton. Então, que os jogadores entendam isso também, né? Eu acho assim, Ortiz, a gente, quando vê uma boa apresentação do Guarani, a gente fala assim, o Bugrão voltou, né? E o Bugrão voltou. O problema é que de vez em quando o Bugrão volta, mas vai embora de novo, né, Ortiz? Então a gente precisa agora voltar, mas voltar para... Assim, não, agora eu finquei o pé aqui e daqui eu não vou mais sair, né? E isso serve para esse retorno na Copa do Brasil, isso serve para que o Guarani possa se reencontrar no Campeonato Paulista, serve para ser o Bugrão voltou com um bom futebol e que esse futebol não vai embora depois, que ele chegue para ficar, e depois lá para a Série B, para a gente fazer uma Série B sólida, quem sabe conquistar ali o nosso objetivo maior, que é o acesso, e aí sim o Bugrão voltou, mas voltou para ficar, né? Eu acho que mais importante do que o Bugrão voltou é o Bugrão ficou, né? Vamos cantar e o Bugrão ficou no final do ano, né? Vamos torcer. O Ednei de Valinhos, Ortiz, Cleitão e Nação Bugrina, boa tarde. Eu tô bebendo pra não sentir raiva. E vamos pra cima. E ele manda foto aqui, cara, tá rolando um churras forte na casa do Ednei. A grelha tá cheia, a mesa tá cheia de amistel. E ele começou a picar a carne agora, Cleitão. Puta vida, pra quem não almoçou, isso é uma delícia, Cleitão Vendemento. Meu Deus do céu. E a questão é essa, né? Ele tá bebendo pra não passar raiva antes da partida. Que coisa, hein? E aí ele me faz passar raiva aqui, né? Fazer o quê, né, Cleitão? Ossos do ofício, né? Transferiu a raiva. Nós é que estamos agora, né? Mas vamos trocar a raiva pela inveja, vai. Não. Ednei, boa bebida aí. Você sabe que você me deu uma boa ideia, né? Uma latinha aqui de Heineken antes do jogo, porque no pós-jogo eu tive que abrir uma latinha aqui, senão eu não conseguia fazer o pós-jogo contra o Santo André também, viu, Cleitão? Tem horas que não tem jeito, né, Ortiz? Tem hora que a gente precisa de alguma coisa ali no paralelo para poder aguentar o tranco, dependendo das coisas que o Guarani faz a gente passar, né? Bom, brincadeiras à parte, agora tá tudo pronto, né? O Guarani tá pronto, o Guarani já almoçou faz algum tempo. O elenco no hotel já tá lá batendo papo, essa é a hora do vídeo ali, a hora da última conversa antes da saída, né? Acho que daqui a mais ou menos uns 15 minutos o elenco tá deixando o hotel para ir pro estádio. A cabeça do Daniel Paulista já tá feita, ele já tem a escalação definida, ele já sabe o esquema que vai levar a campo. Os jogadores que vão jogar já sabem que vão jogar. E agora a gente só pode torcer para que ele tome as melhores decisões e não se permita ser surpreendido, Cleitão. É só isso, né, Ortiz? O que tinha que ser feito já foi feito, né? A gente está aí há pouco mais de 2h30 da partida. Então, agora é esse time se posicionar, esse time se cobrar, esse time se conversar, esse time se acertar para que possa corresponder tudo dentro do campo hoje. E a gente precisa. E hoje é o jogo certo, assim como a gente falou que o Novo Horizontino era o jogo certo, né? Naquele jogo da recuperação a gente falava, bom, o destino colocou lanterna para que o Guarani pudesse celebrar de novo um recomeço. E hoje ele coloca um time que a gente tem que dizer aqui, não tem como, com todo respeito, mas dizendo que o time do Maricá, ele é inferior tecnicamente ao Guarani, em todos os aspectos, até pela juventude do time. Então, o destino mais uma vez coloca uma grande oportunidade para o Guarani de recomeço dentro da sua história em 2022, né, Ortiz? Vamos torcer, né? A gente só pode torcer. Valeu, meu amigo, fizemos um bom esquenta aqui, falamos das nossas expectativas. Eu cravo que o Daniel Paulista entre com 3 atacantes hoje, pelo menos é a minha expectativa. A sua expectativa é 3 atacantes ou 3 volantes, Cleitão? 3 atacantes, né, Ortiz? Se ele é o esquema preferido do Daniel Paulista, é o esquema que ele gosta de montar a equipe, então não acredito não que ele volte para um 4-4-2, é um 4-3-3, espero que seja agressivo, espero que seja marcando no campo de adversário e, acima de tudo, espero que traga uma grande vitória para Campinas. Então, seguindo a nossa expectativa, daqui a pouquinho o Guarani entra em campo lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2022.
E daqui a pouquinho, então, o técnico Daniel Paulista deve confirmar o Bugre. Às 15 horas sai a escalação. Quando a gente abrir a transmissão aqui, a escalação já vai estar definida. E o Guarani deve estar definido, então, com Maurício Kozlinski no gol. Na lateral direita, Diogo Matheus. Dupla de zaga do Guarani, Ronaldo Alves e Derlan. E na lateral esquerda, Matheus Pereira. Meio de campo do Bugre deve vir com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto. E no ataque, Iago, Júlio César e Lucão do Break. Repeteco do Guarani provável do técnico Daniel Paulista, de acordo com a análise da Rádio Planeta Guarani. Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Iago, Lucão do Break e Júlio César, Coitão. Esse é o Guarani, que deve ser, para mim, o time titular, que deve começar a partida jogando ali, e a gente espera o 11. Vamos fazer o resultado, porque depois, quando começar a vir as substituições, vai ficar difícil. Resolve os 6 aí, antes de começar a substituir, hein? Resolve antes de entrar Maxwell e Ronald, né, Coitão? Exatamente isso, Ortiz. Essa é a leitura. Valeu, meu amigo, bom descanso aí, vai descansar mais um pouquinho, daqui a 1h15 mais ou menos a gente tá começando a falar. Maravilha, Ortiz, vamos lá dar uma descansada sem dar aquele cochilo de feriado, né? Porque se cochilar, perde. Então daqui a pouquinho a gente já tá de volta às 3h15 da tarde para transmitir tudo de Maricá e Guarani, o Bugrão retornando e reestreando na Copa do Brasil na edição de 2022. Grande abraço a você, aos nossos amigos e amigas ouvintes, e até daqui a pouquinho. Valeu! Valeu, Coitão Vendemiato, valeu a todos vocês que nos acompanharam aqui em mais um Bugre Online. Todo dia, de segunda a sexta, 12h30, a gente abre o microfone para falar de Guarani, tá bom? E daqui a pouquinho, às 3h15 da tarde, a gente abre os microfones novamente para a transmissão do jogo. Tem pré-jogo, tem o esquenta, contamos com todos vocês, vamos juntos nessa expectativa de Maricá e Guarani, ao Bugrão de volta à Copa do Brasil depois de 2 temporadas, e que seja uma estreia bem diferente daquilo que a gente tem vivido recentemente no Campeonato Paulista. Se é que é possível virar a chavinha, vamos tentar virar a chavinha nós daqui primeiro. Valeu, gente, até daqui a pouquinho, já falando de jogo, já falando de expectativa de bola rolando para Maricá e Guarani, Guarani e Maricá, e que a vitória do Guarani venha, a classificação venha, e que a gente possa, pelo menos, comemorar uma vitória do Bugre ao final do jogo. Grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus permitir. Mas hoje a próxima é bem próxima, hein? Até já já.